Dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Feliz? Cara, aliviado. Sofreu muito ontem? Sofri, cara, sofri. Sofri, mas eu tenho um dispositivo, cara. A gente vai se conhecendo, né? O negócio começou a ficar ruim, eu comecei a desligar. Só um jogo, pô. Qual a importância disso? Mas a hora que o Brasil empatou, e a hora que o Brasil virou, voltou toda aquela. Pô, vamos lá, Brasil. Não aceitação, né, de uma determinada situação, a gente vai vendo como a gente se comporta. Então, eu não estou aceitando com a situação, o que é isso? Você começa a menosprezar. Eu acho assim, né, vou menosprezando as coisas. Mas depois o Brasil virou, ganhou, vamos pro próximo jogo, e domingo tem mais. É isso. E Mas acho que você? o melhor de tudo, cara, eu sofri muito, eu fiquei tenso. Eu fui gravar ontem podcast e parecia que eu tinha treinado, tinha ido pra musculação. Eu fiquei tenso, né? Eu fiquei emocionado. Algumas coisas, eu gosto de futebol, né, cara? Assim, então, algumas coisas que acaba acontecendo, é normal da profissão. Mas que às vezes a gente é injusto, né? Nós, como seres humanos, né? Então a gente cobra algumas coisas que a gente nem viveu, não sabe nem o que está cobrando, sabe? E aí, como eu já joguei bola, eu fico pensando o que passa na cabeça desses jogadores e quando acontece alguma coisa assim como ontem, que foi um jogo muito acirrado, onde a bola também não entrou, né? O goleiro defendeu, então assim, todas essas situações. Aí ganha. Cara, foi muito bom. Assim, eu gostei, por mais que tenha sofrido. E aí gostei ainda mais porque os outros jogos também foram. O Paraguai ganhou da Alemanha. Pois é, Aí de final Caramba, Marrocos, Marrocos elimina a Holanda. a, a Holanda. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo, cara? Rapaz, essa Copa aí tá surpreendendo, cara. Eu não É, sei, não. Eu tinha uma coisa comigo que o Marrocos ia tirar a Holanda mesmo. Eu tinha isso, eu tinha essa convicção. cara, o Agora, da Marrocos tá com um Alemanha time foi bom. uma surpresa, cara. Oi, meu amor, vem aqui. Vai quem Chegou? chega aí, a princesa. Você chega. Fala quem chega. Eita, Cristina, tá Oi, Cristina. dona Laura. Fala Bom bom dia. dia. Tia Max. Vai tomar uma Sumiu. aguinha? Vai lá tomar uma aguinha, então. Tá tossindo. Vai lá tomar uma aguinha. Mas, meu irmão, tá bom, tá sendo bom. Hoje Tá tem bom. mais jogos aí, né? Bom, Esse é o momento. A Copa, ela é capaz de parar a guerra, né? Então, é um momento, assim, muito legal. isso aí. E estamos encerrando mais um mês, né? Então, amanhã inicia-se o novo semestre, né? Estamos no último dia do mês do primeiro semestre. E, cara, eu faço sempre uma reflexão, né? Assim, no final do mês, final de um ciclo, né? E não seria diferente, mesmo coisas que ainda não foram alcançadas, eu não agradecer por isso. Eu agradeço porque, né, o acordar ele estimula isso na gente, mas eu já fazia isso porque agradecer por aquilo que ainda não chegou, para quando chegar a gente dar mais valor, né? E continuar, né? E continuar, olhar, né? A gente tem que ter sabedoria de que alguns processos estão nos nossos controles, né? E outros não estão. Então, esse dia de hoje, dia 30, né? 66º dia de live, olha aí, tá melhor? Tá? Então dá um sorriso agora pro tio Marcos. Dá um sorriso. Gente, Bom, yeah. Coisa linda do papai. Então, assim, agradecer por estar vivo, né? Por mais a oportunidade de começar um novo dia e principalmente com essa consciência, né?
que os processos, eles acontecem no momento exato, no momento que a gente está preparado para que aconteça, né? Toda vez que a gente forçar uma situação, tem um gosto diferente, porque entra até pro lado do ego, né? Tá vendo? Eu fiz e tal. E não que esteja errado, não estou aqui para julgar, mas que a gente entenda que tem processos que só vai vir na hora certa, né? Então, o alcance de determinados objetivos vai vir na hora certa. Ontem a gente estava gravando com um personal e atleta, né, lá da Ironberg, e a gente falou sobre, às vezes a gente tem tanta pressa, cara, para chegar num objetivo que não curte, né, o processo, não valoriza e não se mantém também. Tem essa questão, às vezes você coloca tanta força em algo e aí você alcança o objetivo, você não consegue manter, porque você gastou tudo que tinha. Qual que é a dieta certa? É a dieta que você consegue continuar com ela, né? Uhum. Tem aquela dieta mais rigorosa que você vai lá, você não mantém. Qual que é o treino certo? É o treino que você consegue manter, que você consegue virar um hábito, né? Qual que é... tudo está baseado naquilo que você consegue ter constância, disciplina para ter constância. Então, quando eu paro para analisar isso, eu fico muito feliz com minha trajetória, a trajetória de amigos, de pessoas que eu acompanho, por ter essa consistência, por ter esse sentimento de gratidão. É nítido as pessoas que são gratas pela vida, e eu sou um desses amantes aí, que sou grato pela vida, amo viver e amo ver pessoas vivendo também, me inspirando, sabe? Eu tenho pessoas para eu olhar e falar, caramba, que legal como a pessoa vive a vida de uma maneira espetacular, né? Então, para mim a vida é isso, cara. Aprender a cada dia, né? Então, encerrar esse primeiro semestre com uma conta bem positiva. E é isso, meu irmão. É isso aí, cara. Falando em fechamento e abertura de ciclos, né? Outro dia eu estava pensando a respeito disso, já faz um tempo, né? E eu, pelo menos, costumo colocar, assim, você está falando, alguns ciclos na vida, né? Então, você tem um ciclo diário, né? Você começa o dia agradecendo pelo dia, pelas oportunidades, por tudo aquilo que vai surgir. No final do dia, você agradece por tudo aquilo que você fez, que você realizou, né? Por tudo que você começou a construir, por tudo que você começou a preparar o terreno para plantar, para poder semear. Depois você tem os ciclos semanais, você tem os ciclos mensais, anuais, e assim você fica pensando, você fala, nossa, cara, são sempre ciclos que vão começando e nós vamos fechando um e abrindo o outro, fechando um e abrindo o outro. Mas ao mesmo tempo me vem um pensamento falando, cara, na verdade não são ciclos. Na verdade, tudo é contínuo, né? Porque quando você pensa que só existe o momento presente, só existe esse agora aqui que nós estamos vivendo, e tudo acontece aqui nesse agora, então não existe um ciclo. Existe um momento presente que passou, que eu tenho uma lembrança, e existe um plano que eu tenho para o futuro, mas eu só tenho esse momento presente, eu só tenho aqui o agora. Então, para que tudo saia de acordo com como eu estou pensando em relação ao aquilo que eu planejo, né? Que eu planejo o quê? Eu planejo, sei lá, vamos pegar alguns exemplos aí. Constituir uma família, tem uma fase da vida que a gente planeja constituir uma família, eu planejo ter um bom trabalho, depois eu planejo um dia poder parar de trabalhar, poder aproveitar minha vida, planejo uma viagem, planejo uma casa nova, um apartamento novo, planejo uma reforma, enfim, vou fazendo vários planos, mas eles não acontecem exatamente como a gente quer, né? A gente faz o plano e ele não acontece. Até pelo fato de trabalhar com engenharia, quantos projetos são feitos, são considerados todas as hipóteses, os riscos são mitigados, são tomadas medidas preventivas e no final das contas
sempre aparece alguma coisa nova, aparece alguma coisa diferente e acaba mudando tudo. Então, você tem que ter o plano, você tem que entender os riscos, tem que mitigar os riscos, mas você sabe que sempre vão surgir coisas. E tudo vai fazendo assim. Então, eu comecei a pensar um pouco, né, um pouco diferente, assim, falando, cara, sabe, é tudo muito contínuo, é tudo uma sequência, é tudo contínuo, né? Então, celebrar, né, o fechamento e a abertura de um novo ciclo, isso é ótimo. Poxa vida, eu estou começando um novo dia, então, terminei um novo dia, comecei uma nova semana, fechei a semana, né, vou descansar, vou ficar com a minha família. Tudo isso faz parte, tudo isso é extremamente motivador. Mas em termos de consciência, entrando um pouco mais a fundo, só existe esse momento aqui. É tudo uma linha reta só, né? É Uhum. tudo uma coisa reta. E ontem eu estava assistindo uma coisa, eu estava assistindo um Dr. Sérgio Felipe, que eu gosto muito dele, cheguei a fazer um curso com ele de neuroespiritualidade, e ele estava falando uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, olha só, nós somos compostos de, na maior parte, de água, depois areia, que são os ossos, e aí o nosso DNA é uma parte pequena, e depois tem uma outra parte pequena, assim, 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 mas basicamente nós somos compostos da natureza. Eu tinha um outro pensamento que era assim, nós somos compostos de átomos, né? E os átomos compõem tudo na natureza. Então, ele trouxe uma visão um pouco mais, não tão indo para o átomo, né? Que é uma coisa muito, um negócio muito intangível, né? Na nossa Uhum. mente, mas mais assim para a natureza. E aí ele falou, e a nossa mente, se eu consigo observar a minha mente, se eu consigo saber que eu estou pensando em alguma coisa, que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou tendo determinada consciência de alguma coisa, significa que eu também não sou essa mente. Eu sou algo além dessa mente. E aí, juntando essa visão dele, né, que eu achei bem interessante, porque traz realmente essa questão que a gente escuta muito, né, algumas meditações do Amit Goswami, ele costuma falar que você precisa ir meditando até o ponto que você vai chegar no observador, né? Você observa seus pensamentos, depois você observa quem está observando os seus pensamentos, para você poder chegar no observador, que aí você vai estar em harmonia com o universo, com o Uno, que esse é o objetivo da meditação e tal. E aí você fala assim, cara, realmente, se eu tenho a consciência, né, de que eu consigo entender, consigo observar os meus pensamentos, minha consciência, e eu consigo entender que o meu corpo também faz parte da natureza e de que realmente não existe assim, né, nem futuro, nem presente, nem futuro, nem passado, só existe presente. Cara, tudo é uma coisa só, né? Tudo realmente é só esse momento. Então, o fato de entender que nós estamos nesse momento e apenas isso que a gente tem, né? Isso começa, pelo menos para mim, começou a me trazer um sentimento assim de muita felicidade. Eu falei, é por isso que as pessoas falam que a felicidade está dentro de nós. Porque o que vai me tirar essa felicidade de estar vivendo esse momento, de estar compartilhando esse momento contigo, de compartilhar um momento com a minha família, de compartilhar um momento com outros amigos, com o meu trabalho, o que vai me tirar isso? São aquilo que eu trago na minha mente, aquilo que eu trago de preocupação, de medo em relação a algo que basicamente não existe. E aí eu penso assim, se eu quero realmente fazer com que esse ciclo, né, que eu estou passando, de um dia, né, de um tempo que foi determinado, né, é uma forma de você medir o tempo, né, porque na verdade o tempo é determinado pelo movimento do globo terrestre, né, pelo movimento Uhum. que ele faz em torno do Sol, né. Se a Terra parasse, pararia o tempo? Não sei. Não. Talvez pararia, porque assim, a gente não teria noção de dia, de noite, de que horas que é do dia, de que horas é da noite, de que mês que nós estamos, de que dia que nós estamos. Talvez parasse, talvez não sei. É, talvez a adaptação com ou só com o dia ou só com a noite ia ser, acho Muito que não seria estranho. viável. Ia ser muito estranho, mas é uma conversa de louco, cara. Porque É, se é. parar, a gente perde a noção do tempo. Você fala, pô, agora são 6 e pouco da manhã, são 6h17 da manhã. Entendeu? Daqui a pouco eu vou pra academia, quando eu sair é 7 e pouco, 7h30, 8 horas, entendeu?
E aí vai ter hora do almoço, mas por quê? Porque a Terra está rodando, está rodando. Então, assim, na verdade, essa noção que nós temos é em função disso que foi determinado fisicamente, né? Afinal de contas, o homem precisa disso também para poder ter essas noções, né? Cara, e aí você fala, pô, se eu estou nesse momento presente, então, assim, eu sempre estou, a todo momento, iniciando e começando um ciclo novo. Apesar desse ciclo que eu tenho a consciência de que se um dia, uma semana, um mês, um ano. Então, eu vou fazer sempre desse momento um momento de um início de um ciclo novo. Que quando começa um ciclo novo, a gente sempre está cheio de energia, né? A gente está sempre cheio de disposição, está sempre cheio de determinação, projetos, objetivos, e isso faz com que brote essa felicidade, essa energia interna. Então, eu acho que é basicamente isso, cara. A gente entender que os ciclos realmente eles existem, né? Digamos assim, fisicamente, mas interiormente, mentalmente, cara, eu sempre, a todo momento, a toda hora, eu estou no momento presente, eu estou no início de um ciclo novo, porque tudo está acontecendo aqui. E tudo aquilo que eu determino que vai acontecer aqui, tudo aquilo que eu coloco a minha atenção aqui, tudo aquilo que eu vou fazer aqui, vai determinar se os planos que eu tenho para frente, né, eu vou conseguir concretizá-los ou não. Entendeu? Então é uma coisa meio assim, muito subjetiva, muito filosófica, né? Mas para mim fez muito sentido. Porque eu comecei a enxergar as coisas de um jeito um pouco diferente. Né? Eu falo, cara, fica aqui, né? Fica no agora, fica no momento presente. Né? Pô, você está tendo todas as oportunidades do mundo, está tendo tudo aquilo que está acontecendo. Então, cara, aproveita isso e aí você começa realmente a falar, pô, não tem por que não ser feliz, cara. Eu estou com todas as possibilidades. Olha tudo que eu já conquistei, olha tudo que eu tenho, né? Então vamos para frente, vamos seguir a vida e vamos embora. Não importa o que aconteceu, não importa o momento, digamos assim, que você esteja. O que importa é tudo aquilo que você tem, né? Todo esse potencial que você tem e tudo que você pode fazer para realizar esses planos que você tem para frente. Então, como eu falei, a gente entra num campo mais filosófico, né? Mas para mim, cara, isso num determinado momento fez muito sentido. Então, assim, chegar no final de um mês, falando, pô, passou um mês de junho, pô, foi um mês muito bom, trouxe muita coisa boa, teve uns momentos complicados também, teve alguns momentos difíceis, né? Como acontece tudo, mas veja, eu tô aqui no agora, nesse momento. E isso aqui já é um ciclo novo, né? Não vou me ater, né? Porque o pessoal fala muito assim, quando virar o ano eu vou parar de fumar, né? Quando começar o mês eu vou parar de beber. Segunda-feira eu começo o regime. Cara, é tudo agora. Tudo a gente tem que fazer no momento agora, no momento presente. Porque o futuro não existe, cara. Só existe o momento agora. Então tudo que a gente for fazer de bom, a gente tem que procurar fazer agora. Por isso que eu falo que é um ciclo novo a todo momento. Entendeu? Cara, eu acho isso é magnífico, cara, a gente poder ter essa expansão mesmo de olhar para as coisas com o mesmo intuito, né? Mesmo que para um seja mais fácil fazer uma coisa e para outro mais difícil, e tá tudo bem, tá tudo certo. Claro. Mas você fez a reflexão correta, assim, no meu ponto de vista, porque quando eu falo de encerrar um ciclo, eu estou olhando aquilo, eu estou valorizando aquilo que foi conquistado, né? Exato. E aí me traz para a realidade. Porque se eu não faço o exercício, a gente, Marcão, pode se dizer que em algumas coisas a gente está à frente de muita gente, não porque é melhor, mas porque a gente está disposto, a gente quer pagar o preço, a gente quer viver, não quer deixar um piloto automático. Sim. Então, o mecanismo que cada um possa utilizar, que seja encaixado com a realidade de cada um mesmo, né? A consciência de cada um. Mas o convite é sempre esse, cara. Tá no tempo presente que é hoje. Amanhã não depende. O amanhã, claro, depende da gente, mas não é nós que determinamos o amanhã, né? Então, assim, o amanhã pode não acontecer. E se ele não acontecer, o que que a gente fez do nosso hoje, né? Do nosso agora? Então, gostei da tua forma de pensar em relação ao ciclo, porque realmente é isso mesmo. Você acorda, é um novo ciclo, né? Pode ser que por alguns momentos você fique ausente do ciclo, mas mentalmente, fisicamente, você está dentro desse ciclo que é infinito, né? Então, Sim, sim. são várias formas de pensar, né? E isso que é o melhor da raça humana, né, cara? Que
a gente aprende a cada dia, a gente valida algumas coisas que em algum momento era loucura, né? Então, isso é magnífico. E é por isso que eu agradeço todos os dias, porque todos os dias é uma oportunidade nova, né? Sim, com certeza. Às Ah, vezes, assim, com coisas mais palpáveis, às vezes com coisas não tão palpáveis, né, cara? Mas exatamente. acho que essa é a essência da vida, cara. Nem tudo que existe a gente consegue apalpar e consegue compreender, né? E aí acho que a gente realmente tem que abrir um pouco a mente para determinadas coisas, cara, porque aí realmente a gente começa a partir para um processo evolutivo, né? Eu acho que é assim, cara, porra, a cada dia a gente tem uma possibilidade de aprender inúmeras coisas, né? Mas a gente precisa deixar todos aqueles conceitos que a gente carrega, né, do passado para trás, né, e estar tá aberto a aprender essas coisas novas, entendeu? Eu acho que é isso aí, cara. E isso aqui que a gente tem feito de manhã, cada dia, tem sido um baita de um aprendizado para mim, cara. Ah, para mim também, cara. É a disposição, né? É a disposição. Você está disposto, né? Então vamos, cara. Vamos fazer a nossa parte, É que isso é aí, para nós mesmos, cara. É para é isso nós aí. mesmos. Lógico que tem a oportunidade de quem tiver nesse momento e fizer sentido acompanhar, né? É, Tudo tem um porquê. Tudo tem um sim, porquê. sim, Né? Nada é por acaso. é Então isso é aí. isso, meu irmão. Mais uma live, mais um dia que se Mais uma. inicia, o dia tá raiando, né? Como dizem, sozinho já tá. A coloração já tá ali mudando. É, A Laura vai para casa da avó dela hoje, né? Primeiro dia de férias. beleza. E aí eu falei aqui no vidinho dela, filha, vai se trocar que você vai para casa da vovó. Pronto. Aí ela olhou para a janela, mas tá de noite ainda. Isso é maravilhoso. Vai ao encontro do que você falou, cara, Pois sobre é, o tempo, né? Ela não tem essa percepção que a gente tem, pois é, cara, né? Então, pois por isso é. que a criança é pura, né? Por isso que a criança é sensacional. Mas Isso é isso. aí. Deixa eu bater a fotinha aqui. Vamos Nossa, lá, vamos lá. feito. Boa. Então, até amanhã, meu irmão. Até amanhã. Um ótimo dia a todos. E amanhã estamos aqui de volta às 6h01, se Deus Se Deus quiser. quiser, estaremos aqui. Um beijão para todos, cara. Fica com Deus aí. Valeu, Um tchau, forte tchau. abraço. Ótimo dia.